Vocês gostam, né? Eu ontem dei a informação do atacante. É claro, a gente tem a notícia, a gente tem que passar. Hoje foi um dia inteiro de apuração e você vai ter as informações já no News. Fique ligado no vídeo. Tem muita coisa legal, além de outros jogadores que o Vasco também está fechando, mas precisa resolver um problemaço, porque hoje o Vasco não pode inscrever atletas por conta de um imbróglio na justiça que o Vasco não tem culpa. Você vai entender na sequência desse AVNews. Vamos falar sobre o time do Vasco, que tem jogadores recuperados na parte médica. Vamos falar também sobre jogadores que foram contratados, que devem chegar já no início da semana em condição de jogo. Inclusive, já foi anunciada hoje a sua saída do seu clube de origem. E vamos falar sobre uma grande parceria que o Vasco fecha, é dinheiro indireto para o clube para dar saúde, muita saúde, aos seus mais de 600 atletas. A gente chega já no News, aqui não tem dúvida. Tocou a guitarrinha? A gente chega depois dela. Toca aí, guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa quinta-feira, dia 31 de março de 2022, está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte. Dê aquela curtida, pegue o link, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avise que o News está entrando no ar, como sempre, muito quente. Seja membro também do canal Atenção Vascaínos, é importante para você poder participar com a gente das nossas lives, dos nossos debates, nos grupos de WhatsApp e também nos grupos de Telegram. Quero dar 2 recados antes de cair nas notícias. Primeiro do OneFootball, aplicativo 0800 que você baixa na descrição aqui do vídeo. Maravilhoso, você tem como personalizar, coloca lá Vasco da Gama e você recebe todas as informações, com notícias, com transmissões de jogos. O OneFootball, muito bom, aplicativo que me ajuda demais nas pautas do dia a dia. E também da 1xBet, a 1xBet que tem a palavra Vascaínos para ajudar a você a ganhar dinheiro. Sim, você ganha dinheiro colocando Vascaínos. No primeiro comentário tem um link, você entra lá, faz um cadastro, coloca Vascaínos na sua primeira aposta e vai dobrar a sua aposta. Você pega os jogos aí do final de semana, vê quem está pagando mais, tem lá todas as indicações e você aposta e você vai ganhar dinheiro, porque a 1xBet é uma empresa séria, que paga bem, paga rápido, patrocina grandes clubes e também grandes campeonatos. Olha, eu sei que é duro dizer isso para o torcedor do Vasco, mas o fato que aconteceu agora à noite é um fato que mostra que quando muita gente brinca, e eu sei que é uma brincadeira, mas muitos levam até a sério, quando eu digo aqui, pode acontecer e pode não acontecer, que um jogador está descartado, mas no dia seguinte ele entra em pauta de novo, tem muita gente que acha que a gente está aqui de piada, que a gente está aqui de brincadeira, que é dúvida demais. Não, gente. A gente está aqui para contar as histórias, a gente está aqui para passar os fatos e, acima de tudo, para trazer a verdade. Quem fala isso é porque está acostumado com mentira, está acostumado com fake news, que não é o nosso caso. Nós aqui somos pessoas muito sérias, tem muita gente séria trabalhando aqui no canal e tem muita gente muito boa trabalhando por aí. Jornalistas que vivem esse dia a dia, porque eu coloco sempre para você, a vida muda de minuto a minuto. Isso aconteceu semana passada, não disse? Terça-feira eu dei a notícia do Carlos de Penha e do Benjamin Hohlheiser. Quarta-feira já disse, olha, os argentinos arrefeceram. Na quinta eu recebi de madrugada uma informação e no Bom Dia Gigante trouxe com Emerson Rocha. Assim é a vida. Ninguém aqui, eu li muita gente que escreve às vezes sem nenhum tipo de conhecimento. Eu gosto dos caras, mas os caras estão chutando demais. Ninguém chuta, gente. A gente está aqui, volto a dizer, para contar as histórias. E parece duro dizer isso, mas o que aconteceu hoje com Carlos de Penha é a prova inconteste disso. Porque muita gente também pergunta, mas por que não anuncia se está contratado, como vocês disseram? Sabe por quê? Porque para contratar precisa assinar. A história de Carlos de Penha é a seguinte. O empresário José Renato é o mesmo empresário que indicou Luiz Amarija para o Vasco da Gama no final do ano. Trouxe no início de março, ali quando o Vasco ia jogar contra Juazeirense,
o nome de Carlos Depenha porque já havia uma possibilidade dos clubes russos e dos clubes ucranianos liberarem os jogadores estrangeiros, não os que são do país, os ucranianos e os russos permanecem, para que até junho eles pudessem negociar. E foi levado esse nome, a direção do Vasco fez um estudo preliminar e deu ok para a negociação andar. Carlos Depenha teve dificuldade de sair da Ucrânia, a gente trouxe as informações aqui, mas ele veio e chegou no Uruguai ali em meados de março. O Vasco fez absolutamente tudo que o jogador pediu. E eu estou dizendo isso aqui porque eu sei que tem muita gente que vai dizer, não, você está protegendo, não estou protegendo. Mais uma vez eu digo, acredita naquilo que a gente fala, a gente não está de piada aqui. A gente tem as pontas. Eu hoje falei com os dois empresários do jogador. Com o brasileiro, que faz a ponta com o Vasco, e com o uruguaio, que é vizinho de Carlos Depenha. Foi quem o levou para o Middlesbrough para ser praticamente ali um assistente direto dele. Amigo de Juninho Paulista, no clube inglês, onde o Juninho Paulista jogou. Os dois estavam extremamente decepcionados, porque o Vasco cumpriu absolutamente tudo, e eu estou acompanhando essa negociação desde o início. Nós demos essa notícia na terça-feira passada, em absoluta primeira mão. O nome de Carlos Depenha surgiu no canal Atenção Vascaínos. Então, me dou o direito de dizer que estou muito por dentro da negociação. Eu falo com os empresários diariamente. E a informação era o seguinte, nossa, cara, o Vasco está diferente, eu trouxe isso aqui para vocês. O mesmo empresário que indicou o Luiz Amarília e ficou chateado porque o Vasco não tinha isso para oferecer, me disse, cara, o negócio da 777 parece que está dando um resultado, hein? Tô gostando de ver as coisas acontecendo, pré-contrato já foi mandado, pô, pedimos umas cláusulas, o Vasco aceitou, claro que se discute. Acesso, tem um dinheiro. 10 gols, tem um dinheiro. Assistências, tem um dinheiro. Pô, precisa de moradia, auxílio moradia. Paga-se. Tudo ok, tudo resolvido. O pessoal do registro do Vasco foi incluído num grupo de WhatsApp em que estavam o empresário ou os empresários, o pessoal do futebol do Vasco e o jogador. Manda documento. Ele mandou foto de passaporte, mandou foto dele, mandou dos documentos, porque o Vasco já estava dando entrada aqui no Ministério para que ele pudesse chegar a tempo de jogar. Tudo ok, tudo resolvido. No entanto, e aí também vem outro toque que eu dou em vocês, muita gente, nossa, ele não ia vir na quarta? Ele não vem na quinta? Pô, dá a informação correta. Porque assim é a vida, gente. Porque as coisas acontecem assim. Entendam, alguma coisa estava por trás disso. E eu, particularmente, comecei a ficar desconfiado. E toda hora ligava para os empresários. O que está acontecendo? Não, o jogador às vezes não consegue falar, ele não é muito de telefone, ele não entra muito em WhatsApp. Eu hoje consegui o telefone de Carlos Depenha. Hoje consegui. E mandei o dia inteiro mensagem para ele. E ele visualizava e não respondia. E aí, de repente, do nada, surgiu a informação de que um outro empresário havia conseguido uma outra proposta, seduzir o jogador. E o jogador não deu satisfação nem aos empresários que faziam negócio com o Vasco e nem ao Vasco. Nem ao Vasco. Aceitou. E está indo para o Internacional de Porto Alegre. Essa aqui é uma opinião minha, não é uma informação, mas para mim fica bastante claro que a decisão do jogador não passou por dinheiro. Aliás, o contrato de Carlos Depenha seria um ótimo contrato, acima daquilo que o Vasco paga de teto salarial. Contrato até junho, já renovável até dezembro. O que pesou, na minha opinião, foi que o Vasco joga a Série B. O empresário foi sedutor em dizer, vamos jogar a Série A no Inter. Esse time aí está na Série B. E o Carlos Depenha, que não foi correto, e eu estou dizendo isso aqui porque para dizer isso eu preciso ter embasamento, e as pessoas que estão no negócio me disseram, pode dizer, ele não foi correto, não foi leal, foi rasteiro naquilo que ele fez. Não deu satisfação e está indo para o Internacional de Porto Alegre. Muito chateado, o que fez o Vasco? Tô fora, não vou entrar em leilão, porque ainda pintou, não, tenta fazer uma proposta, não. O Vasco não quer. Direito do clube de não querer se meter. Se fez tudo certo, e eu tô falando isso aqui porque eu sei que tem muita gente que vai colocar no chat, muita gente nas redes sociais, o Vasco foi errado, porra, por que isso, por que aquilo? Amigos, acreditem, nesse
aspecto Carlos de Penha, o Vasco fez tudo que poderia ser feito. Absolutamente tudo que poderia ser feito para contratar o jogador. O jogador não foi correto, nem com os próprios empresários e nem com o Vasco. Vida que passa, vida que segue. E aí que eu digo para você, pode ser e pode não ser. Antes de brincar comigo, e pode brincar à vontade, é bom que você entenda que assim é a vida, e principalmente no futebol. Ontem, por exemplo, eu trouxe uma informação aqui, vocês devem se lembrar, de um jogador sul-americano que o Vasco já tem contratado. Jogador que jogou eliminatórias de Copa do Mundo numa seleção que não vai ao Mundial. Hoje foi preocupação para todo mundo, todos os grupos, muita gente me mandou mensagem. O Rames Rodrigues ficou ali no topo ali das maiores menções do Twitter. Pois bem, não é um jogador desse nível, até porque o Rames Rodrigues é meia. Não é o Savarino, o venezuelano que joga no Atlético Mineiro, nem o Eduardo Vargas, nem o Soteldo. Não é jogador ainda dessa prateleira. Jogadores desse nível, talvez para o ano que vem. Mas para esse ano, é um jogador jovem. Jogador jovem porque é o perfil que a 777 quer. A 777 tem interesse. E olha, esse jogador está contratado. Mas muita gente também perguntou, ué, se está contratado, por que não anuncia? Porque não assinou, como o Carlos de Penha. É bom sempre esperar. Assina para dar a oficialidade ao negócio. Mas já já eu vou falar daqueles que são favoritos. Porque o Vasco está fazendo uma redoma. É quase segredo guardado, desculpando o trocadilho, a 777 Chaves. E uma coisa que vai acontecer essa semana, que foi anunciado hoje pelo Vasco, e que nós trouxemos ontem também em primeira mão, pode ser fundamental para que, até por conta dessa situação do Carlos de Penha, eles possam ajudar diretamente na busca de um outro jogador. Os dois scouts, ou melhor, o diretor, que é scout, mas diretor-geral do futebol do Gênova, que é Johann Sports, e Sebastian Arens, que é o chefe scout do Gênova, os dois alemães, estarão no Brasil. A gente trouxe isso ontem. Os dois estarão aqui no Brasil para supervisionar. O Vasco soltou essa nota aí. Ouve só. Nota oficial. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que na próxima semana vai receber a visita técnica de 2 membros do grupo 777 Partners ligados ao Gênova. Johannes Sports, diretor-geral do clube italiano, e Sebastian Arens, chefe de scout do Gênova. Ambos vão passar a semana reunidos com a Direção-Geral de Futebol, o Centro de Scout e Inteligência e Departamento de Saúde e Performance. Eles vão conhecer São Januário, o CT Moacir Barbosa e o CT da Base em Caxias. Eles vão estar aqui também, é claro, para cacifar qualquer necessidade. Precisa botar um dinheiro? Liga para os caras, já fala direto. Ao invés desse contato lá de longe, vem para cá. Ajuda a gente nesse período aqui, em que o Vasco tem até dia 14 de abril para fechar alguma negociação. Aí a coisa vai andar. E olha, atrelada a essa situação da desistência ou dessa situação constrangedora do Carlos de Penha, pode esquentar a situação do Benjamin Hohlheiser. Apesar do empresário que está fazendo o negócio, o uruguaio, ser o mesmo do Carlos de Penha, que estava fazendo a situação do Carlos de Penha. O Vasco ficou meio assim, talvez a coisa possa esquentar ou não, porque o Vasco reativou o negócio. Mas 2 situações foram colocadas, e talvez por conta dessa situação de Penha, uma situação que não estava sendo a prioritária, talvez entre como prioridade. A primeira é a seguinte, o Vasco dá uma grana, a gente informou isso aqui ontem junto com o Joel Silva do Jogada 10, dá uma grana para o jogador, ele assina um pré-contrato e fica parado até julho. 7 de julho ele sai do River e dia 18 abre a janela e ele joga. Mas agora, com essa situação, de repente se acelera. E aí o que pode ser feito? Casa um dinheiro para o River Plate. Ó, vocês vão perder, toma um dinheiro aqui, ou então ó, o jogador assina um pré-contrato com a gente e a gente deixa um percentual para vocês. Vamos fazer 70-30. E aí o que acontece? O River libera o jogador agora. Ele estaria em condição de jogar agora. Com essa vinda dos chefes scouts, dos representantes da 777 essa semana, pode ser que a coisa agilize. Pode ser que esse assunto do Benjamin Hohlheiser possa esquentar. Mas um outro jogador, com certeza o Vasco vai buscar. Isso eu já ouvi, em função do problema do Carlos de Penha. Sobre o sul-americano, como eu disse, fechado a 777 Chaves. Mas 3 nomes foram muito especulados, e eu estou apostando em um, que é esse aí. Carlos Palacios, jogador que está no Internacional de Porto Alegre, tem 21 anos de idade. Hoje eu falei com o empresário do jogador, Sérgio Gioino,
Ele disse, fez um contato sim, bons contatos, mas a coisa parou por aí. O Inter o contratou em 2021 por 3 milhões de dólares, contrato até 2025. Só que ele jogou mal ano passado no Inter, não foi bem, não se adaptou. Jogou 20 partidas, mas pouco tempo pelo Internacional. E esse ano fez apenas um jogo, jogou 29 minutos pelo Internacional. Companheiros do Rio Grande do Sul disseram, olha, ele pode ter até talento, mas não é um jogador que seja de grande nível. Pode ser que em outro clube ele vá, mas nesse momento é uma situação difícil. Palácios, eu ouvi hoje uma pessoa no Vasco que perguntou assim para mim, mas por que você acha que esse jogador pode ser interessante para o Vasco? Você gostou dos números dele? E eu desconfiei, por que você está tão interessado? E fiquei quieto, não ouvi resposta. Por isso que eu estou acreditando que possa ser, mas não estou afirmando que é. E os dois outros nomes, Jesus Medina, atacante paraguaio de 24 anos. Hoje conversei com meu amigo Gregory Tinlingarter, que é repórter russo, que disse que o campeonato russo não parou, mas os estrangeiros têm até o dia 7 de abril para comunicar que não querem ficar, querem voltar somente em junho. Isso pode abrir uma brecha, mas ele é um jogador que foi contratado agora pelo CSKA da Rússia. É muito difícil. Ele jogou 3 temporadas na MLS, no New York City, mas é muito difícil que o CSKA o libere assim, com essa facilidade. É um jogador que inclusive jogou pouco na seleção paraguaia. E o outro, Joaquim Montesinos, atacante de 26 anos, mas esse praticamente descartado, porque é um jogador que estava no Chile e agora está indo para o Tijuana do México para ficar até 2025. Só se realmente a coisa mudar radicalmente, mas dificilmente o Montesinos, que jogou 7 jogos em 2022 e foi o que mais jogou em seleção. Jogou 6 jogos na eliminatória, inclusive contra o Brasil aqui no Maracanã e na despedida do Chile, que não vai ao Mundial, enfrentando o Uruguai em Santiago. São esses 3 nomes, mas o Vasco está aguardando a 7 chaves o anúncio desse jogador. Mas olha, as coisas mudam de minuto a minuto. É isso, gente. Pode ser e pode não ser. É por isso que eu costumo dizer isso. No próximo bloco, a gente vai falar sobre time e vamos falar sobre um problemaço do Vasco. Questão de inscrição de jogador. Tem um problema que o Vasco tem que resolver, porque senão não vai conseguir inscrever nenhum desses reforços. A gente volta já já. Preste atenção no recado que eu vou dar a você agora. Uma oportunidade de um novo parceiro aqui no canal Atenção Vascaínos, no AVNews. O Portal de Concursos é um curso preparatório online para concurso público, criado por professores com vasta experiência no mercado e que tem em seu corpo docente vários craques, um time de professores com mais de 15 anos de experiência. E olha, tem 2 grandes oportunidades vindo por aí. Primeiro, você vai ver aí na tela, concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com 2.000 vagas e remuneração acima de R$4.000. E também concurso para o INSS, com 7.575 vagas e remuneração acima de R$5.000. 2 links na descrição, além do próprio link do Portal de Concursos, portaldeconcursos.com.br. 2 links na descrição para que você possa fazer esses concursos, estudar. E atenção, você que é assinante do canal Atenção Vascaínos através desses links, usando AVNews50, você tem 50% de desconto no seu curso. E você vai poder estudar e poder, quem sabe, passar nesses 2 concursos e trabalhar honestamente, corretamente e ainda ganhar o seu dinheiro. O que você está esperando? Portal de Concursos, parceiro do canal Atenção Vascaínos, a partir de agora. Esse segundo bloco eu abro com o recado do Renda Extra. O que você está esperando, hein? O Renda Extra está ajudando muita gente a ganhar dinheiro em casa, no conforto do celular. Olha que maravilha, gente. Você faz um curso, baixa aqui, na descrição do vídeo tem um curso lá, Lucrando em Home Office. E aí você estuda em casa para você poder ganhar a sua grana. Você não tem pandemia, você não tem que ir para a rua. Se você tiver um bom celular, um bom computador com boa internet, olha, você trabalha tranquilamente. Tem uma equipe de suporte que dá assistência para você poder trabalhar tranquilamente. Se você não conseguir aprender, eles devolvem o seu dinheiro. O que você está esperando? Você não tem nada a perder e tem muito a ganhar. Às 10 horas da manhã do sábado, o Vasco vai pegar o Olaria em um jogo-treino em São Januário, com portões fechados, sem presença de torcida e também de imprensa, para seguir o aprimoramento do trabalho, que vem sendo aí, pelo menos nas últimas 2 semanas, muito intenso,
com treinamentos em tempo integral, de manhã e de tarde. O técnico Zé Ricardo está exigindo muito dos jogadores. O time tem treinado forte. Se sabe o quanto é importante começar bem na semana que vem contra o Vila Nova, na abertura do campeonato. Zé Ricardo tem cobrado muita intensidade, tem cobrado muita pressão, saída de bola principalmente, não dar espaço, ritmo, ter um ritmo no jogo, não baixar, não variar tanto, domínio da partida. Ele tem procurado ter muita posse de bola, treinado muito isso, posse de bola, passes certos, enfim, a gente está curioso e vai ter esse amistoso contra o Olaria no sábado. Um jogador vai ser observado, sim, Lucas Oliveira, jogador que veio do Bangu e tem trazido até boa impressão. Tem sido muito destacado nos treinos, jogador insinuante, aquele sabonete, né, escorregadio, vai para dentro. Tomara, porque é um jogador com característica que o Vasco não tem. Tomara que ele não sinta o fato de vestir a camisa do Vasco e consiga fazer uma ótima temporada. Não se sabe se os gringos que estão vindo aí poderão jogar, mas é provável que o Eric, o Zé Vitor e o Gabriel Dias possam estar presentes. Mas, para estar presente, precisa resolver um problema e a gente vai abrir um parêntese aqui. Matéria da UOL, do companheiro Rodrigo Matos, informa que o Vasco está impedido de inscrever jogadores por conta de uma discussão entre as justiças. É incrível, a justiça arbitral pende para uma situação, a justiça comum para outro tipo de situação. A Comum e a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF estão brigando por um mesmo aspecto, por uma mesma situação, só que de formas diferentes. Eu vou tentar explicar aqui. A lei da SAF, ela gera algumas dúvidas ainda sobre como um clube pode quitar as suas dívidas, os seus débitos. A dívida do Vasco, nesse caso, é de R$320 mil e foi cobrada pelo empresário do escudeiro, José Galante, lá na Câmara Nacional de Resoluções de Disputa, a CNRD. O Vasco usou do argumento do RCE, o regime centralizador de execuções, com pagamento da Justiça Trabalhista e Civil dentro dos 20% recolhidos mensalmente. Todas as dívidas do Vasco entraram nessa fila, como eu disse, por meio desses 20% de receita mensal que é recolhida. A sexta vara empresarial, que centraliza as dívidas do Vasco, decidiu que isso valia a todos os débitos. E o tribunal e a CBF foram avisados e o Vasco, até para se precaver, depositou em juízo para o empresário Galante, para poder não ter nenhum tipo de problema. Mas a justiça oficiou a todos e afirmou que o Vasco não poderia ser punido. Agora, o CNRD precisa se manifestar sobre esse conflito entre a justiça arbitral e comum. Só que enquanto ele não se manifesta, o Vasco está sim suspenso para inscrever jogadores. Tem lá uma suspensão de 6 meses. E aí como é que vai fazer? Como é que resolve essa questão? Os advogados do Vasco, principalmente José Cândido Bulhões, não podem tratar desse assunto publicamente, porque os procedimentos na CNRD são muito sigilosos. Mas olha, eu posso garantir ao torcedor do Vasco de que há uma certeza que semana que vem a coisa vai resolver. Na verdade, o regime centralizador é um instituto novo que está sendo aplicado pela primeira vez e há dúvidas sobre essa abrangência. Mas há esperança, sim, porque o mais importante o Vasco fez. Procurou a justiça oficiou tanto a CBF como também a esse comitê, a esse CNRD, né, a essa comissão que faz esses julgamentos, já oficiou, já disse, olha, não é para bloquear. Os caras podem pagar via 20% do RCE. E mais do que isso, o Vasco depositou em juízo. Então, qualquer uma das duas situações, o Vasco vai pagar, o Vasco vai conseguir pagar. Então, apenas uma burocracia. Só que enquanto isso acontece, não dá para você inscrever ninguém. E é isso que o Vasco está buscando a ponto de, na semana que vem, já ter essa resolução. Mas nada que seja tão assim preocupante, desesperador. Resolvido isso, aí o Vasco já vai poder, pelo menos, inscrever os jogadores fechados. Dentre eles, você está vendo aí o Twitter do Marcílio Dias, que anunciou a saída do atacante Zé Vitor para o Vasco da Gama, anúncio feito pelo clube catarinense. Jogador de 23 anos, 50 partidas, 22 gols, foi vice-artilheiro do campeonato catarinense. Zé Vitor, Eric Faria, atacante do Ipiranga,
que joga sábado a decisão do Campeonato Gaúcho em desvantagem, perderam o primeiro jogo para o Grêmio em Erechim, 1-0 para o Grêmio, gol de pênalti, e agora precisam vencer na Arena. O Eric Faria, acabado o jogo, ele já vem para o Rio de Janeiro, e o Gabriel Dias, que também deve chegar na segunda-feira, todos eles vêm para exames. O que está faltando, além do atacante, que a gente está buscando aí saber quem é a questão de um zagueiro. 2 zagueiros entraram na rota, mas olha, difícil. O Vasco vai ter que buscar outro nome no mercado. Vitor Mendes, informação que a gente deu aqui essa semana, negociação muito dura, mesmo que o Vasco possa casar dinheiro. Está lidando com o rico. O Atlético Mineiro também tem dinheiro e tem muito interesse nesse jogador. Esse zagueiro de 23 anos, que fez um ótimo Campeonato Brasileiro pelo Juventude, interessa demais. E o Vasco fez uma sondagem, falei com o empresário João Paulo, empresário do zagueiro Matheus Felipe, que fez um ótimo Campeonato Brasileiro do ano passado pelo CSA. O jogador foi contratado agora pelo Atlético do Paraná e houve uma possibilidade de repente, para ganhar uma experiência, ele rodar. Mas o Vasco fez essa sondagem, mas o Atlético do Paraná disse não. Absolutamente não. Alexandre Matos, o próprio empresário do jogador, desconhecia, disse que agora o Matheus Felipe, que é um zagueiro também muito jovem, 23 anos, 1,86 m, tem que seguir a sua carreira no novo clube. Então, vamos esperar. O Atlético investiu, né? Comprou o jogador e agora vai querer utilizá-lo. O Vasco vai ter que correr atrás para buscar um zagueiro, porque está em falta. E voltando ao time, 4 notícias em relação a jogadores lesionados. Léo Matos, já em campo, 100%, treinando normal, deve ser inclusive o titular. Anderson Conceição, ok, 100%, já treinou inclusive coletivo, tá bem demais. Getúlio, treinando parcialmente com o grupo, mas em fase final, para poder já entrar no trabalho com o time, já deve estar apto para a semana que vem. O Matheus Barbosa, que não, está em transição, está fazendo um trabalho à parte e não se sabe se vai voltar a tempo de jogar, mas há sim uma esperança. E para encerrar esse bloco, vou falar sobre a situação do Maracanã. Há sim, por parte da diretoria do Vasco, a certeza que o palco deve ser o Maracanã, mas também se discute o dia, porque é um dia que talvez não seja dos melhores. Uma sexta-feira à noite, sempre mais complicado. Até para o pessoal que de repente queira vir de fora do Rio de Janeiro, um jogo sábado talvez seja melhor. Está se estudando isso, mas há uma tendência muito forte que o jogo realmente seja sexta-feira no Maracanã. A não ser que se chegue também a esse consenso de que talvez não vá se ter um grande público por conta da logística da partida. Não pela vontade, por tudo aquilo que eu falei ontem, da questão política, de mostrar a força do Vasco, de dar um recado ao mercado, mas a preocupação maior é com o torcedor, que o torcedor tenha condição de ir ao jogo, pagar o seu ingresso, com ingresso barato, mas realmente, sexta-feira, 7 da noite, é um horário ainda meio ingrato, muita gente saindo do trabalho, talvez não seja tão ideal se fazer uma perspectiva de um jogo no Maracanã, que você quer casa cheia, num horário que não é um horário sensacional. Se fosse, de repente, 9 da noite, até poderia ser. Mas a gente vai ter mais informação a respeito disso no transcurso da semana, porque o Vasco vai ter que definir se vai jogar no Maracanã ou então se vai jogar em São Januário. A gente volta já já, no último bloco aqui do AVNews. Você sabe que a gente lançou uma loja virtual com produtos exclusivos do canal Atenção Vascaínos? Você quer ter uma camisa do canal Atenção Vascaínos? Quer ter, por exemplo, uma caneca? Que eu tenho aqui no meu cenário. Uma caneca do canal Atenção Vascaínos? Pois bem, procure a loja virtual do canal Atenção Vascaínos. loja.atençãovascaínos.com loja.atençãovascaínos.com e você pode comprar produtos exclusivos. Vá lá, faça a sua compra e você vai ter todos esses produtos. Não tem o porquê de você não estar vestido a caráter com a camisa do Atenção Vascaínos e tomando o seu café, ou a sua cerveja, ou o seu refrigerante com a canequinha do Atenção Vascaínos. E mais produtos vêm aí. Compre, ajude o canal, esteja junto com a gente. São produtos exclusivos feitos com muito carinho para você. Visite e compre na loja virtual do AV. E para concluir esse AVNews de hoje, algumas notícias importantes. O Vasco fechou uma parceria muito, mas muito boa com a Vel Saúde. Parceria que você está vendo aí anunciada no site oficial do clube, de gerenciamento de saúde dos atletas, dos cerca de 600 atletas
do Clube de Regatas Vasco da Gama. Várias são as vantagens dessa parceria, como vai explicar o Dr. Gustavo Fraga, consultor executivo médico do Clube de Regatas Vasco da Gama, responsável pelo fechamento dessa negociação junto com o marketing do clube. Boa tarde, Flávia. Quem fala é Gustavo Fraga, do Departamento Médico. Estamos muito felizes com o anúncio da parceria com a Aveus. A Aveus que é uma empresa focada em soluções em saúde, que atua em diversas áreas e vem crescendo muito nos últimos anos. Essa parceria é bem extensiva e, num primeiro momento, ela já nos ajuda a realizar todos os exames de pré-temporada e exames periódicos de todos os atletas do futebol, masculino e feminino, profissional e base, e do remo também, isso que é muito importante. Além disso, toda a parte de insumos médicos será cedida pela Aveus, sem contar que teremos equipamento de análise clínica dentro do nosso CT. Isso nos ajuda com um sonho antigo, que é realizar o nosso departamento médico autossustentável, porque com essa realização dentro da parceria, além da gente desafogar os cofres do clube, tirando esse custo, a gente vai gerar receita num futuro com parcerias que serão anunciadas tanto pelo marketing quanto pela própria empresa. Nós consideramos essa uma das maiores parcerias que fizemos pelo departamento médico e esperamos crescer cada vez mais. Obrigado por todo o apoio e seguimos em frente trabalhando pelo Vasco. Um abraço. É uma permuta de cerca de R$1.200.000, que não vai ter exposição da marca Véus na camisa do Vasco. E o retorno vai ser feito através de uniforme dos médicos, utensílio dos médicos. É realmente uma ajuda enorme para a área médica do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais uma vez, ressaltando aqui que o contato foi feito pelo Dr. Gustavo Fraga, levou o assunto para o marketing e o marketing fecha essa ótima parceria. Sempre é muito bom. Saúde para todos os atletas do nosso clube. O presidente Jorge Salgado, o vice-presidente Carlos Roberto Osório e o VP de Desportos Aquáticos, José Roberto Gomes da Costa, estiveram hoje pela manhã celebrando as novas melhorias da sede náutica por iniciativa de sócios e torcedores. Você está vendo aí fotos do evento, inclusive hasteamento de bandeira, hino nacional tocado, foram trocados os portões, que agora são automáticos, reparos na parte elétrica e hidráulica, pintura da fachada e nova iluminação de LED. O Vasco que vai estrear no Campeonato Carioca, dia 10 de abril, na Raia Olímpica da Lagoa, com a cobertura da Vasco TV. Parabéns a todos esses abnegados vascaínos, todos esses torcedores do Vasco que fizeram essa campanha tão bonita e hoje nos dão, porque dão ao torcedor do Vasco, ao sócio do Vasco, a sede náutica da Lagoa. Que outras situações possam acontecer, o presidente Jorge Salgado falou sobre isso, inclusive quando discursou hoje. O calabouço já passou por algumas melhoras e ele espera melhoras também no CT e também em São Januário. Mas é claro que com a vinda da 777 provável no meio do ano, essas duas áreas, São Januário e CT, aí sim serão melhoradas em demasia por conta do investimento que será feito pelos norte-americanos. Mas hoje, a nossa realidade da sede náutica da Lagoa, maravilhosa, fantástica. Parabéns a todos os abnegados torcedores e sócios do Vasco que cuidaram dessa obra. Você está vendo aí o Twitter que ontem foi divulgado, a gente acabou não trazendo aqui, do presidente da Assembleia Geral do Vasco, Otto de Carvalho, confirmando aquela informação que ele mesmo passara aqui na semana passada. Dia 30 de abril deve ser a data da Assembleia Geral Extraordinária para ratificar a mudança do estatuto feita pelo Conselho Deliberativo com inclusão da possibilidade do modelo SAF, direto no Vasco. O Vasco pode se tornar SAF. E aí vem o mês de maio, que é um mês importantíssimo, porque é o mês em que a 777 deve apresentar a proposta definitiva para levar à apreciação do Conselho e, sendo aprovada pelo Conselho, em junho, a AGE se reúne na última AGE para a ratificação ou não do processo de SAF. Mas pelo andar da carruagem, a coisa realmente deve ser aprovada e o Vasco deve ter a 777 Partners como seu parceiro em 70% do futebol cruzmaltino.
Agora, a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva. Grande abraço ao querido Vinícius, Instagram passando aqui embaixo, telefone passando aqui embaixo. Você pode ter aquela mostarda maravilhosa, final de semana chegando, compra a mostarda do Vinícius, preço legal, entrega rápido, você vai ter condição de fazer aquele petisco e usar a mostarda. De repente aquele fondue, né? Que maravilha, com aquela mostarda. É que fondue com esse calor tá brabo, né? Mas de qualquer maneira, uma salada, fazendo um molho, vale muito a pena. Quero mandar um grande abraço ao Wesley, que hoje nos mandou pelo Telegram um pedido. Pô, manda um abraço lá pra gente. Grande abraço, Wesley. E quero dar um abraço e um beijo especial na Érica Fontinelli, que é membro do canal Atenção Vascaínos e estará amanhã à noite aqui no News. Sim, fiz questão de recrutá-la, trouxe-a para cá, ela vai participar amanhã do News, eu estarei ao lado do Jean Faísca, nosso Joel Silva tem um compromisso, e eu, Jean Faísca e a Érica estaremos amanhã entrevistando Rodrigo Dias, diretor da base do Vasco, uma entrevista que a gente quer fazer, há muito tempo com o Rodrigo Dias, que tem uma curiosidade, estudou na mesma escola que Juninho Pernambucano. Sim, são companheiros, pelo menos se conheceram, e eu vou querer saber dessa história, além da formação de base do Vasco, dos meninos que sobem às vezes sem condição, por que a transição não tem sido boa, quais são os talentos que estão vindo por aí, falar um pouquinho da situação do Caio Buiú, que de repente sumiu, as renovações, enfim, vamos falar sobre a base do Vasco com o Rodrigo Dias, diretor. E nós estaremos ao lado, mais uma vez digo, do Jean Faísca e da querida Érica Fontinelli. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno comigo, lá no canal Ave Mais. Curta também o canal Ave Mais. Também o Bom Dia Gigante com a Jéssica Dias. E à tarde o Boletim AV com o Emerson Rocha. Então trocado, porque eles trocam toda hora. Mas eu acho que amanhã vai rolar a Jéssica Dias de manhã e o Emerson Rocha na parte da tarde. E à noite eu volto com o News ao vivo a partir de 9h30 da noite. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Amanhã a gente se fala. Tchau, turma.